Vamos aqui estar compartilhando algumas ideias sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Diz a Bíblia Sagrada: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Tome seu lugar, por gentileza. Ao ler a Bíblia Sagrada, muitas pessoas ficam assustadas, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus soberano. A ideia de soberania significa que Ele manda e quem tem juízo obedece. A ideia de soberania implica simplesmente de que Deus, Ele está sentado no trono de glória e nós, seus servos, temos o privilégio de servir. A nossa sabe o que o homem precisa para conhecê-lo. Este Deus, Ele não age simplesmente por impulso inconsequentes, não. Esse Deus, Ele é um Deus soberano, mas Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não se contamina com o mal, um Deus que não tem mentira, que não tem falsidade, que não tem falha alguma. E este Deus soberano e santo, Ele também é um Deus amoroso. É um Deus que se compadece das nossas misérias, que se compadece das nossas fraquezas. O escritor aos Hebreus, ele disse: nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado. Estar com Deus ou sem Deus. Este Deus, a Bíblia diz no texto que lemos que Ele age de acordo com o seu propósito. A Bíblia diz que Ele fez o final e depois Ele começou. Ele conhece o fim antes do começo. Aleluia! Se nós pudéssemos tentar esclarecer, poderíamos dizer que Deus faz tudo de acordo com o seu propósito. Aleluia! Esse propósito de Deus, ele é vasto, ele é amplo, ele é muito grande, mas ele também é um propósito específico que abrange cada ser humano, cada pessoa, cada indivíduo que você conhece. Ele veio a este mundo por um propósito de Deus. É o propósito de Deus que permitiu que você estivesse aqui hoje, neste culto, adorando a Deus e ouvindo essa palavra. Aleluia, Jesus! A Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore se move se não for pelo poder de Deus. O propósito de Deus é que mantém este mundo, que mantém a existência. É o propósito de Deus que faz com que a sua misericórdia se estenda. É o propósito de Deus que permite que nós estejamos no nosso. E eu comecei a pensar, e comecei a ler, e comecei a ouvir muitas coisas sobre propósito, sobre sonho. E eu descobri que existem fases sobre este assunto. Revela o seu propósito através dos sonhos. E quando eu falo de sonho, eu não falo daquilo que você tem após uma janta muito grande no final de semana e você vai dormir e tem pesadelos. Não é sobre isso que eu falo. Eu falo de sonho como algo que Deus coloca no seu coração, como um desejo muito profundo que invade a sua alma e domina todo. Eu falo de sonho como algo que está na sua mente, de sonho como algo que dirige os seus passos, como sonho, como alguma coisa que você entende que você precisa realizar. Aquilo está muito forte, está latente na sua vida. O sonho não é nada mais
nem nada menos do que a revelação do propósito de Deus para a vida do homem. Glória a Deus, aleluia. Mas neste caminho, nesta estrada do propósito de Deus, que pelo ponto de vista dos homens é um sonho, existem algumas fases. Eu coloquei aqui algumas coisas, eu quero que você pense comigo por alguns minutos. A primeira fase é a fase da inconsciência, é quando você não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. Existem milhares e milhares de pessoas hoje que ainda não sabem por que existem. Eu falava com uma pessoa com 58 anos de idade outro dia, e eu dizia, ele perguntava para mim por que eu era tão animado para fazer algumas coisas, mesmo que algumas pessoas não me reconhecessem. Eu falei, é porque eu tenho um propósito, eu acredito que Deus me designou para fazer alguma coisa. E ele disse para mim, mas eu tenho 58 anos e ainda não sei por que eu estou aqui, para que eu sirvo. Ele está vivendo, e como muitos de nós já vivemos, a fase da inconsciência, de não saber por que estamos aqui e o que Deus tem conosco. Eu fui criado na igreja, mas muitos anos eu vivi vindo aos cultos, frequentando a escola dominical sem saber o que Deus queria comigo. A fase da inconsciência do que Deus tinha na minha vida. Quando eu comecei a faculdade com 19 anos, eu parei de ir à igreja. E comecei a estudar, e comecei a gostar daqueles temas da faculdade de Direito, os temas relacionados à filosofia, à moral. E eu ali entrei num grande mar de decepção e de depressão. E principalmente porque aquilo não tinha sentido da maneira que eu estava vivendo. E quando num dia de muito pensar e de muito refletir sobre a minha vida, eu resolvi começar a ler a Bíblia. E fiz um propósito com Deus de tentar conhecê-lo através da Bíblia. Tentar ver se eu conseguia encontrar um caminho para a minha existência, porque mesmo muito jovem eu estava decepcionado com o que eu era e com a maneira que eu estava caminhando. Estava vivendo a fase da inconsciência, eu não sabia o que Deus tinha para mim. E então eu comecei a ler a Bíblia, e eu lia a Bíblia, chegava mais cedo do trabalho para ler a Bíblia, e eu não me considerava crente, não ia nos cultos. Comecei a almoçar muito rápido para continuar lendo a Bíblia. Ia no ônibus à faculdade lendo a Bíblia. Na hora do intervalo eu lia a Bíblia. O pessoal dava uma olhada para o lado, dava uma risadinha. Mas eu estava gostando daquele negócio. Eu estava gostando de ler a Bíblia, porque eu estava começando a sair da fase da inconsciência para começar a descobrir que Deus tinha algo na minha vida. Depois de um tempo vivendo essa fase, eu resolvi voltar a congregar com os irmãos, a participar dos cultos. E no início eu achava que era um simples jargão dos crentes. Deus tem um propósito na sua vida. Quantas vezes nós vamos evangelizar alguém e dizemos, Deus tem um propósito na sua vida? Mas chegou um ponto que aquilo começou a me incomodar. Aquela frase dos crentes começou a perturbar a minha alma. Eu começava a pensar, mas então eu quero saber qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Eu comecei a buscar a Deus, a pedir, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu devo fazer? É claro que mesmo quando nós estamos inconscientes do propósito de Deus, ele já está acontecendo na nossa vida. Talvez você pensar que Deus não se lembra de você, que Deus não sabe o seu endereço, que não sabe quem você é, como você pensa e como você age. Mas mesmo quando você não conhece Deus, mesmo quando você não sabe o propósito dele, esse propósito já existe. E eu descobri que Deus ele tem prazer em revelar ao homem o que ele quer para a vida do homem. Eu tinha um grupo de amigos na igreja, nós éramos todos malucos, todos meio doidos. E nós começamos a orar e buscar a Deus, e se deixasse nós pregar, nós pregávamos, e se deixasse nós cantar, nós cantávamos, mesmo sem saber cantar. Porque nós queríamos descobrir o que Deus tinha na nossa vida. E eu comecei a pedir, Senhor. E no meio da faculdade eu comecei a acreditar que o meu propósito em primeiro plano era ser obreiro integrado.
E eu queria a todo custo parar a faculdade para cuidar de uma igreja, pastor Gê. Uma atividade maravilhosa, dedicar a minha vida a Deus. Aí um dia um amigo, Deus usou ele, eu fui visitá-lo, e ele disse para mim: Sandro, nem que um anjo do céu apareça para você, você para de fazer faculdade. Só se Jesus aparecer para você e disser assim: pare de estudar. Mas se anjo aparecesse, mensagem profética, não pare de estudar. Aquilo foi muito forte. Eu comecei a entender que aquela faculdade passava pelo propósito de Deus para a minha vida. Mas eu queria saber mais. Eu queria sair da fase da inconsciência. E eu queria descobrir o que Deus tinha para a minha vida. Eu estava curioso, Deus. E nos cultos eu dizia: Senhor, não me permita tomar um caminho na minha vida que me leve para longe de Ti. Não me permita tomar um caminho que me leve a perder o tempo da minha vida, a desperdiçar o tempo da minha vida. Deus me deu uma esposa, uma jovem que cantava comigo no coral da igreja, no grupo de jovens, nós casamos. E mais algumas coisas eu fui entendendo do plano de Deus. Mas chegou um momento que Deus falou de uma forma muito clara. Que Deus começou a falar de uma forma muito clara. Isso foi no último ano da minha faculdade, no ano de 2004. Aquele ano muitas coisas aconteceram, muitas decepções, muitas tristezas. Fase da inconsciência para a fase da consciência, para a fase do descobrimento aconteceu. Aí eu descobri algumas coisas que eu não imaginava que poderiam ser dessa forma. Porque nós pensamos, Deus revela o seu plano, você quer contar para todo mundo. Deus fala. Alguma coisa grande na minha vida, eu queria contar para todo mundo, pastor. E eu achava que as pessoas iam dizer assim: é isso aí, Sandro, acredita em Deus, Deus vai te abençoar. Eles diziam para mim: acho que não. Será? As pessoas não acreditam muitas vezes naquilo que Deus nos revela ser o seu propósito. E muitas pessoas, não é por maldade, irmãos, é que o propósito que Deus tem com você é com você, não é com seu irmão, não é com seu pai, não é com a sua mãe, é com você. Então, mesmo que as pessoas que estão ao seu lado não acreditem, não tem problema. Se Deus tem algo com você, não interessa quem acredita ou não acredita. Eu descobri algumas linhas gerais do que Deus queria comigo e eu fiquei muito feliz. E eu pensava: é amanhã que vai acontecer. E quando estava naquele culto do reteté, no domingo à noite, eu voltava feliz para casa: é amanhã de manhã que vai acontecer esse negócio. Mas não foi. Os dias se passaram e o tempo foi passando e as coisas parecem que não aconteciam. E a fase do descobrimento ela é uma fase muito curta. Porque você descobre o que Deus quer com a sua vida, você descobre as linhas gerais do propósito de Deus e de repente você está em uma situação que você não entende o que vai acontecer. Lembra de Davi quando recebeu o óleo na sua cabeça? Talvez ele pensou que seria rei de Israel no outro dia. Mas passaram-se muitos e muitos anos. Ele descobriu o propósito de Deus. Você vai ser rei de Israel. E muitos anos se passaram. Lembra de José? Deus falou para ele num sonho que ele seria maioral na sua família, que ele teria um lugar de destaque na sua sociedade. E muitos anos se passaram depois da fase do descobrimento. Então a fase do descobrimento ela é muito rápida. E logo você cai na outra fase, que é a fase do amadurecimento. A fase do amadurecimento ela é complicada. Porque você começa a entender que entre o que Deus revela que Ele quer com você, entre o que Deus fala do propósito dEle, do sonho que Ele coloca na sua vida,
E o lugar que você tem que chegar, existe uma diferença de tempo, de esforço, de empenho muito grande. Você começa a descobrir que as coisas não são tão fáceis e que elas não vão cair do céu. Você começa a descobrir que Deus, Ele quer tirar o teu couro para você chegar aonde Ele tem prometido para você chegar. Tem lugar falando por aí que as coisas são naquela hora, no momento, mas eu quero dizer que o propósito de Deus custa uma vida inteira na sua existência. Glória a Deus, aleluia. Qualquer propósito que falarem para você que é de Deus, que envolve uma campanha de 7 quinta-feiras, esqueça, não é de Deus. O propósito de Deus vai custar de você tempo, esforço, dedicação, vai custar a sua vida. Aleluia. Se alguém um dia, usado por Deus, ou um dia você lendo a Bíblia, você entendeu o que Deus tem para a sua vida, com certeza, se for muito difícil, pode ter certeza que é de Deus. Se as pessoas duvidarem, tenha certeza que é de Deus. Se as pessoas mais próximas de você rirem de você, tenha certeza que é de Deus. Esse é o propósito de Deus. E você começa a descobrir isso na fase do amadurecimento. Nessa fase você precisa valorizar os mentores que Deus coloca na sua vida. Quem são os mentores na nossa vida? São pessoas que Deus permite que elas se aproximem de nós. São pessoas que Deus traz do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, e coloca do seu lado para te instruir, para te orientar, para te aconselhar, para te puxar a orelha, para dizer que não é assim. Eu costumo dizer que entre o mentor e o aluno existe um pacto de confiança. E qual é o pacto de confiança? O aluno tem que obedecer mesmo quando ele não acredita no mentor. Eu tive um mentor muito importante na minha vida, para a minha profissão, no meu ministério. E ele dizia assim para mim: Sandro, ainda que você não acredite no que eu estou falando, faça. Faça. Mas as pessoas geralmente não são assim. Um dia eu aconselhei uma pessoa que pediu muitos conselhos e ela foi e fez tudo diferente. Gastei uma tarde inteira investindo meu tempo, aconselhando, orientando, e depois ele me disse: olha, eu não fiz nada porque você me disse, eu queria mais os conselhos. Eu falei: não vou dar. Por que não? Porque você violou a regra de ser mentoreado, de ser instruído. Se você ouve, se você gasta o meu tempo, e se você não atende aos conselhos que eu te dou, você não valoriza o que eu estou te falando, não vamos gastar nosso tempo juntos. Nós precisamos valorizar os nossos mentores, irmãos. Aquele líder de jovens, aquele pastor que Deus tem colocado para te ajudar, essa pessoa que está vendo o propósito que Deus tem na sua vida e está te ajudando a você encontrar esse caminho, a você entrar nessa jornada. O nosso mentor, ele vê mais longe do que nós vemos. O nosso mentor, ele conhece antes de nós conhecermos. São pessoas que Deus usa para nos abençoar. Eu pedi um mentor, eu pedi uma oportunidade a Deus, e Deus mandou uma pessoa de outro estado para trabalhar na faculdade que eu era aluno, para ser meu professor, para ali se tornar meu chefe, para ser meu mentor e me ajudar. Agora, se eu não valorizo, se eu passo por cima dos conselhos, as coisas não acontecem. As pessoas não valorizam o mentor, mas se você está na fase do amadurecimento, você já sabe o que Deus tem para a sua vida, você já sabe qual é o propósito de Deus, você precisa valorizar as pessoas que estão te ajudando a alcançar o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Na fase do amadurecimento, você precisa valorizar as pequenas oportunidades. Glória a Deus. Todos nós somos tentados a acreditar que o propósito de Deus é uma grande oportunidade que vai acontecer num minuto, num piscar de olhos.